Olá, meus irmãos, graça e paz. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. De volta trazendo os nossos resumos das nossas lições, Escola Bíblica Dominical, lição de adulto e de jovem. E hoje trazendo o nosso resumo, a nossa reflexão sobre a nossa primeira lição, Revista de Adulto 2023. Essa nossa revista do ano de 2023 está falando sobre avivamento espiritual. Nós estaremos ao longo do primeiro trimestre de 2023 tratando a respeito do avivamento espiritual no meio da igreja, avivamento no meio do povo de Deus. O comentarista desta nossa lição de 2023 é o pastor Elinaldo Renovato. Ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. É bacharel em economia e mestre em administração. Pastor Elinaldo vai comentar essa nossa revista desse primeiro trimestre de 2023, tratando a respeito do avivamento espiritual. Essa nossa primeira lição, o título é Avivamento Espiritual. Nós vamos falar também sobre o avivamento espiritual no Antigo Testamento, avivamento espiritual no Novo Testamento, o ministério avivado de Jesus, o avivamento na vida da igreja, o avivamento no ministério do apóstolo Pedro, Estevão, um mártir avivado, Estevão foi apedrejado, o avivamento espiritual no mundo, o avivamento pentecostal no Brasil, o avivamento na vida pessoal, o avivamento e a missão da igreja, o líder do Senhor, vivendo no Espírito e fechando ali com Abacuque, capítulo 3, versículo 2, aviva ao Senhor a tua obra. Então, esse primeiro trimestre de 2023, vamos falar a respeito do avivamento espiritual, despertamento espiritual no meio da igreja do povo de Deus. Avivamento não existe, não acontece sem o conhecimento, sem a oração, sem a humilhação, sem o arrependimento, sem voltar-se para Deus. O nosso textuário dessa nossa primeira lição, nós vamos pegar como um texto base 2 Crônicas, capítulo 7, versículo do 12 ao 15, e também o livro de Ageu, do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 5 a 9. O nosso textuário está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Salomão terminou ali o templo e dedicou a Deus, e a glória do Senhor encheu a casa. Aí Deus vai dizer a Salomão, ao povo que estava presente ali, o Senhor disse: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa verdade prática vai nos dizer que humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos maus caminhos são atitudes que precedem ao avivamento espiritual. Humilhação, oração, arrependimento e, obviamente, buscar a presença do Senhor. O nosso texto bíblico em classe dessa nossa primeira lição, que tem como título o Avivamento Espiritual, está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo do 12 ao 15, e também no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo do 5
ao 9. Leiamos. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu capítulo 2, versículos 5 ao 9. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos aqui 2 Crônicas, quando Salomão constrói o templo ali, dedica ao Senhor, e o Senhor aparece manifestando a sua glória, respondendo ali a oração de Salomão. E logo aqui em Ageu é um profeta pós-exílio, né? Então Ageu, o povo havia voltado do cativeiro, tinha iniciado ali a reconstrução do templo, mas por causa dos empecilhos de alguns chamados inimigos que vieram a ser o povo samaritano, o povo que havia iniciado ali a reconstrução do templo, dos muros ou das paredes do templo, deixaram de lado por causa desta oposição e foram cuidar dos seus afazeres, das suas vidas, das suas casas. E Deus levanta o profeta Ageu para trazer um despertamento para o povo e trazer o povo de volta para construir, para cuidar da casa de Deus. Não podemos negligenciar a obra do Senhor, para aquilo que Deus nos chamou, né? Então, nessa nossa primeira lição desse primeiro trimestre 2022, lição de adulto, vamos tratar sobre o avivamento espiritual. O avivamento é uma necessidade da Igreja de Cristo ao longo da história, né? Sem avivamento, sem despertamento, sem buscar a presença, o revestimento de poder, isso gera um impedimento para que a Igreja de Cristo avance. Então vamos estudar o avivamento, né? O título dessa nossa revista: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O chamado ao avivamento, a ser cheio, a buscar o revestimento de poder, né? Então vamos conceituar o que é avivamento, elencar as condições para um avivamento espiritual no meio do povo de Deus e justificar a necessidade de um avivamento espiritual em nossos dias, né? Então é necessário nós, como cristãos, como povo de Deus, como a noiva do Cordeiro, fazermos algumas perguntas e algumas perguntas individuais que precisamos fazer. Primeiro, eu sou um cristão avivado? Precisamos fazer essa reflexão, essas perguntas, refletir a respeito delas, como estamos levando a nossa vida cristã. Eu sou um cristão avivado? Eu estou disposto a reconhecer
a necessidade de um avivamento em minha vida, em meu ministério? Eu desejo isto? Perguntas que faz-se necessário fazermos essa reflexão em nossa vida, em nosso ministério, em nossa caminhada cristã. Eu sou um cristão avivado, avivada? Eu estou disposto a reconhecer a necessidade de um avivamento espiritual na minha vida, na minha caminhada, no meu ministério? Eu desejo isso? Eu desejo ser revestido de poder? Ser um cristão avivado, um crente que faz a diferença? E eu estou fazendo o que para que isso aconteça? Então é interessante, é importante fazermos esta reflexão. Então, nesse trimestre, estudaremos avivamento espiritual. Avivamento espiritual é indispensável para o crescimento, para o desenvolvimento e o cumprimento da missão da Igreja do Senhor, né? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, né? Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer que Jesus vai dizer que ficasse em Jerusalém, que os irmãos ficassem em Jerusalém, para que fossem revestidos de poder, né? Eles receberiam o poder, a virtude, o poder do Espírito Santo para seres testemunha, para testemunhares, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Então, necessário é revestimento de poder, avivamento. A igreja primitiva era uma igreja avivada, e o nosso modelo é a igreja primitiva. Atos 2, 42 vai dizer que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o nosso modelo de igreja avivada tem que partir da igreja primitiva, né? Então, o avivamento espiritual, mais do que um movimento ou movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja de Cristo que enfrenta ao longo da história tantos desafios. Igreja que não tem avivamento, revestimento, capacitação espiritual, poder de Deus, poder do Espírito Santo, torna-se uma igreja monótona, morta, que só cumpre protocolos. Lembrando que a igreja do Senhor não foi chamada para recuar. A igreja do Senhor é chamada para guerrear, prevalecer, invadir o território do inimigo, resgatar as almas e continuar avançando. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerá contra a sua igreja, né? Nosso primeiro tópico vai falar sobre o que é avivamento espiritual. Em primeiro lugar, precisamos compreender que avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. É Deus que reveste, é Deus que capacita. Mas é necessário o homem se humilhar. Só tem início este avivamento quando o Espírito Santo encontra espaço no coração da pessoa, no meio da igreja, em uma sociedade, em uma nação. O avivamento só acontece quando o Espírito Santo acha espaço para trabalhar no coração da pessoa, né? Então é necessário, como está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Deus vai dizer: se o meu povo se humilhar, orar, se arrepender e buscar a minha face, né? É necessário que haja esse arrependimento em cada um de nós, né? Então, a pré-condição para o avivamento. A Bíblia vai nos mostrar que uma situação de crise ou crise espiritual ou moral pode ser uma pré-condição para um avivamento. Se está vivendo numa situação, a igreja está vivendo em uma situação de mornidão espiritual, de crise espiritual, é necessário voltarmos ao primeiro amor. É necessário termos o desejo de
sermos cheios de poder, de sermos avivados, de ser uma igreja que impacta, que abala o mundo, né? Mas é necessário desejar, obviamente, e buscar ardentemente a capacitação, o revestimento, o avivamento. E o avivamento parte de conhecermos a palavra de Deus. Cristão que não estuda a palavra de Deus, que não ora, que não se humilha, que não se arrepende, que não busca a face do Senhor, fica difícil ser um cristão avivado, né? Então, como está lá em 2 Crônicas, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou não ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ou seja, coisas que aconteciam com a nação de Israel são consequências do pecado da nação. Então, vinha gafanhotos, vinha fome, vinha peste, todas essas coisas vinham sobre a nação como consequência do pecado da nação de Israel. E essa crise também pode ser estendida também como uma crise moral, política, econômica, que vai afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja, de uma sociedade. Então, o afastamento dos padrões divinos, do ensino das Sagradas Escrituras, ocasiona, na verdade, esse desvio, esse afastamento, esse esfriamento da espiritual. E é necessário voltarmos à palavra de Deus, às orações, à comunhão, ao arrependimento, para que haja um avivamento espiritual em cada um de nós, né? Então, diante de uma crise, de uma situação longe de Deus, pode ser um meio, é o meio de voltarmos ao Senhor, né? A igreja do Senhor precisa ser uma igreja avivada, que transforma, que impacta uma sociedade, um país, uma nação, como está registrado em Atos capítulo 1, versículo 8 novamente. Sendo testemunha do Senhor, sendo capacitados, revestimento, para ser testemunhas do Senhor até os confins da terra. Então, definindo avivamento espiritual, é o retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. É o retorno à Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e prática. É o retorno à oração como a mais bela expressão do sacerdócio universal no cristão. É o retorno às experiências genuínas com Cristo, né? É o retorno à grande comissão, cujo lema continua a ser até os confins da terra. Uma igreja que impacta o mundo é uma igreja avivada, né? Então precisamos novamente fazermos aquelas perguntas. Eu sou um cristão, um crente avivado, avivada? Estou disposto a reconhecer a necessidade de um avivamento em minha vida, em meu ministério? E eu estou fazendo o que para que isto aconteça, né? O que é que eu estou fazendo para que eu seja um cristão, para que a igreja qual cultua a Deus seja uma igreja avivada? Eu estou fazendo a minha parte ou estou apenas reclamando, chamando a igreja de fria, os irmãos de frios? Então é necessário fazermos a nossa parte para que a igreja do Senhor continue avançando em uma igreja avivada, revestida de poder, que transforma, que impacta a sua comunidade, né? Nós estamos falando de avivamento espiritual. E quais as condições para este avivamento espiritual, né? Nós estamos pegando aqui como referência 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Uma crise, uma igreja que está fria, que está na mornidão, né? Precisa voltar ao primeiro amor, precisa voltar a ser impactada, a ser revestida de poder de Deus. Infelizmente, nós vemos em nossa cultura,
em nossas igrejas, cultos festivos são cultos cheios de pessoas, mas quando chama-se para uma oração, para cultos de ensino, infelizmente, na maioria das vezes, poucas pessoas têm o interesse. Como é que o avivamento vai vir se não há um interesse em buscar a presença de Deus, né? Então, como está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus vai dizer: e se o meu povo, Deus chama Israel de meu povo, Deus de Israel, Israel de Deus. E se o meu povo, igreja do Senhor, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, ao que Deus diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha os passos: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. É necessário sermos humildes, buscar reconhecer o nosso estado de que necessitamos, de que precisamos nos humilhar diante do Senhor, né? No lugar de se voltar diante ou se revoltar diante das crises, das intempéries, das vicissitudes que vêm sobre cada um de nós, né? Seja crises espirituais, materiais, né? Devemos buscar nos humilhar diante de Deus. A primeira condição para um avivamento espiritual é não apontar, não usar a crise como um meio de afastamento, de achar que está tudo errado, né? Então, usar esse cenário para nos humilharmos diante de Deus e reconhecermos que precisamos buscar a face do Senhor, né? Passaremos por intempéries na nossa caminhada cristã, por momentos difíceis, mas isso não deve ser obstáculos ao nosso crescimento espiritual, à nossa comunhão com Deus, né? Também é necessário orarmos, buscarmos a face do Senhor. Sem oração, como vai haver avivamento na minha vida? Se a igreja não ora, como vai haver avivamento? Porque a oração é buscar a presença do Senhor, é se humilhar, reconhecer a necessidade, é falar com Deus. Se não há isso na igreja, como vai haver avivamento? Então é necessário orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Sem disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda. Não chega para esta igreja, né? Então podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos cristãos em culto de orações. Infelizmente, culto de orações, reuniões de oração, na maioria das vezes, é vazio, né? Mas bota lá uma festividade, chama lá um cantor e você vai ver a igreja cheia de gente. Mas, onde é que está o avivamento? O avivamento vem de Deus quando há quebrantamento. Então, é necessário a gente refletir a respeito disto, né? Além de orar, o suplicante busca a face do Senhor, persevera mais para receber de Deus resposta às suas súplicas. A ausência dessa disposição perseverante de buscar a face do Senhor, de se humilhar, de orar, é uma das razões pelas quais Deus não aviva. Não há avivamento em muitos lugares, porque não há essa disposição em ser cheio do poder de Deus, em ser uma igreja que impacta o mundo, que faz a diferença na sua comunidade, né? Se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, né? Uma conversão sincera dos pecados, né? Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos,
Não podemos ou não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus, né? Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, né? Se nos humilharmos diante de Deus. São passos que é necessário para um avivamento espiritual. Se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar as nossas falhas, os nossos pecados e convertermos dos nossos maus caminhos, então o mau caminho ou o caminho está livre para o verdadeiro avivamento, quando seguimos esses passos e desejamos ser a diferença para a glória de Deus. Desejamos ser revestido, ser cheio, fazer a diferença, né? Estar na direção de Deus para transformar vidas, sendo transformadas em Cristo Jesus. É necessário desejarmos ser cheio do poder de Deus, ser um cristão avivado, ser um cristão que é usado poderosamente pelo Senhor Espírito Santo. E nosso terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. Aqui nós vamos tratar aqui daquela passagem de Ageu, capítulo 2, versículo do 5 ao 9, quando o povo estava negligenciando a casa de Deus, a construção do templo, e estavam seguindo suas vidas, cuidando das suas casas e a casa de Deus, deixando em segundo, em terceiro plano. A situação espiritual de Judá antes do cativeiro, né, a desobediência, o desvio moral, o desvio espiritual, foi a causa do cativeiro, da destruição do Reino do Norte, também conhecido como Israel, pelos assírios, ali em 721, 722 aproximadamente, antes de Cristo, e também do Reino do Sul, também conhecido como Judá, ali em 587, 586 a.C., pelos babilônicos. Por causa do desvio, Deus enviou tantos profetas anunciando que se não houvesse arrependimento, o juízo viria sobre o povo. E Deus cumpriu a sua promessa, porque o povo não se arrependeu, como Deus havia avisado tantas vezes através dos seus oráculos, dos seus profetas, né? Então, por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado para o cativeiro, né? O reino do norte e o reino do sul foram destruídos. O templo ali de Jerusalém, ali no reino do sul, foi destruído pelos babilônicos. Um terço deles, do povo, morreram de peste, a passo que outra parte morreram de espada, né? Aqueles que não foram para o cativeiro, muitos morreram de fome, outros morreram de espada ali dos babilônicos, consequências da desobediência, né? Então é necessário um retorno à palavra de Deus, a uma vida de oração, né? Após o cativeiro, aproximadamente ali 70 anos depois do cativeiro, a vida espiritual do povo pós-exílio não era boa também, depois de um período ali que voltaram ali com Zorobabel para Jerusalém, e também mais adiante voltaram outra leva de judeus com Esdras e mais tarde com Neemias, né? Então a vida espiritual do povo pós-exílio, passado um tempo, não era tão boa, pois eles não sentiam falta do lugar de reunião para adorar o Senhor. Não sentia falta do templo. O templo havia sido destruído, eles começaram a construir ali, houve a intervenção ali dos inimigos do povo da terra ali, que tentaram parar a obra, conseguiram parar, e o povo não estava sentindo mais falta do templo para buscar a face do Senhor, né? Então, por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo a reconstrução do templo, né?
que havia sido destruída ali pelos babilônicos antes do cativeiro, né? O povo pós-exílio se descuidou e não deu o valor que deveria dar à casa de Deus, à construção do templo. Após a repreensão divina através do profeta, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Deus usou ali o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, além de Deus mover ali o coração do povo para continuar a construção do templo. Então o povo havia negligenciado a casa de Deus, mas Deus sempre chama-nos ao arrependimento para voltarmos para a sua comunhão, para termos comunhão e crescermos, continuarmos crescendo em Deus, né? Então, conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, por intermédio do profeta, Deus escreveu como seria esse avivamento espiritual. Ele vai dizer: "E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória da última casa será maior do que a primeira." Está lá em Ageu, capítulo 2, versículo do 6 ao 9, né? A glória da última casa será maior do que a primeira, né? Deus também vai usar ali, após ali os 70 anos no cativeiro, o rei Ciro, o império Medo-Persa, conquistou ali os babilônicos, e Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era judeu, era um gentio, né? Ele era o rei da Pérsia ali em 500, reinou ali em 550 a 530 a.C., mas foi levantado por Deus para executar seus planos de libertação do povo de Israel que se achava no cativeiro. Ou seja, ninguém, nada, absolutamente nada, ninguém frustra os planos de Deus, né? Tudo contribui para que a vontade de Deus seja cumprida, se cumpra. Nenhum tio, nenhuma vírgula, como vai dizer Jesus, da sua palavra deixará de se cumprir, né? Então Ciro, foi importante o papel dele, que o Senhor o chamou de seu ungido. O papel dele foi tão importante ali no retorno, no decreto ali para que os judeus tivessem a liberdade de voltar para a sua terra, que Deus o chamou de seu ungido, né? Está lá em Isaías 45, versículo do 1 ao 3, né? Logo no início do seu reinado, Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar o povo de Israel, né? Cumprindo a profecia que era anunciada ali, anunciada pelo profeta Jeremias, que depois de 70 anos do cativeiro, o povo voltaria para a sua terra. E no primeiro ano de Ciro, ali em 538, ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Então, com a graça de Deus, com a intervenção divina, né, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram para Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Tá lá, a gente vê isso lá em Esdras, no livro de Esdras, a partir do capítulo 4 ali, né? Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas, mas com a bênção de Deus, o segundo templo, também conhecido como a segunda casa, foi concluída, né, terminada ali em 516 a.C., né? Houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história ali de Israel. Nós vemos isso ali quando lemos ali o livro de Esdras. Então é necessário o povo se humilhar, o povo buscar a face do Senhor para que Deus derrame o seu Espírito, a sua unção, a sua graça sobre aqueles que se humilham, aqueles que buscam a presença do Senhor, né? Então é necessária a necessidade de um avivamento espiritual na igreja brasileira, né? Na minha e na sua vida. É necessário termos essa responsabilidade de termos uma vida cristã avivada em Deus. A inércia, infelizmente, de muitas igrejas em nossos dias só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Mas como vai haver avivamento se eu não tenho interesse, se eu não busco
se eu não me disponho a buscar a presença do Senhor, ser um cristão revestido, transformado, né? Como é que o Espírito Santo vai me avivar, vai me renovar, vai me revestir se eu não tenho interesse? Como vai haver avivamento espiritual na minha vida se eu não deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida? Se eu não tenho tempo para orar, se eu não tenho tempo para meditar, para buscar a face do Senhor, para buscar intimidade com Deus? Então, voltemos àquelas perguntas iniciais que fizemos, né? Sou um crente avivado? Se não sou, o que é que eu estou fazendo para ser um crente avivado? Eu quero ser um crente avivado? Eu busco avivamento para a minha vida, na minha vida? Né? Então, são perguntas que é necessário a gente fazer, né? Então, precisamos de crescimento, de revestimento, de comunhão com Deus. Né? É necessário buscarmos essa comunhão com Deus. A inércia de muitas igrejas, de muitos cristãos, infelizmente, é uma realidade em nosso meio e muitos não vivenciam esse revestimento, esse avivamento, não buscam, muitas vezes não sabem nem o que é, porque não tem interesse em conhecer a palavra de Deus e assim fica difícil, né? Mas ainda que há aqueles que não se dobram, que têm desejo de ser avivado e as portas do inferno, como vai dizer Jesus, não prevalecerá. A igreja do Senhor será vencedora, é vencedora e existe aqueles que não se dobram, né? Que não se vendem, que têm interesse genuíno e buscam constantemente ter uma vida, viver uma vida de revestimento, de transformação, de avivamento. Mas esse deve ser um interesse, uma busca constante de todo cristão salvo em Jesus, né? Então, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, infelizmente, né? Mas precisamos do crescimento espiritual em nossa vida. Precisamos deixar essa mornidão, essa frieza espiritual de lado e buscarmos ser cheios do poder de Deus. E é importante a gente frisarmos também que conhecimento puro e simples da letra não leva a um avivamento espiritual. É necessário conhecer a palavra de Deus, estudar, mas é necessário a vida de oração, a vida de comunhão, a vida de intimidade. Não pode ser um nem outro, tem que ser os dois, né? O autor, o pastor W. Tozer, perguntaram a ele certa feita o que era mais importante, uma vida de oração ou o conhecimento, o estudo, o que era mais importante na vida de um cristão? E ele responde quando pergunta a um pássaro qual das suas asas é a mais importante, a direita ou a esquerda, né? Então é necessário o equilíbrio, né? É necessário o equilíbrio, mas cristão precisa ser revestido de poder. Ele precisa conhecer a palavra de Deus, porque avivamento sem conhecimento da palavra de Deus também não vem, porque a palavra de Deus é vida, é avivamento, é Jesus falando, né? Mas é necessário ter a oração também, né? Equilíbrio entre um e outro. Não pode faltar oração na vida do cristão, nem a palavra de Deus, né? Então, quando o povo de Deus se encontra em situação de frieza espiritual, a vontade divina é sempre de reacender a chama que está se apagando, voltar ao primeiro amor. E se for preciso, Deus usará uma crise para que essa circunstância diversa leve o povo de volta ao Senhor, né? O povo de Deus precisa se humilhar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos e o Senhor ouvirá, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Avivamento espiritual sem oração, sem humilhação, sem arrependimento, sem voltar à doutrina,
ao conhecimento, à busca constante, ao estudo da palavra de Deus e o desejo constante, genuíno de ser transformado, de fazer a diferença para a glória de Deus. Necessário é termos essa compreensão, esse desejo de ser cheio, de ser transformado, de ser avivado em nossa vida, em nosso ministério, em nossa caminhada cristã, né? Então, esse é o nosso resumo dessa nossa lição, avivamento espiritual. Como está a minha vida? Como é que está a minha comunhão? Como é que está a minha busca por ser cheio, transformado, em fazer a diferença para a glória de Deus? Precisamos fazer esta reflexão. Hein? Deus em Cristo abençoe.